Bem, o alerta está ativado lá no Irã, depois dessas explosões que estão acontecendo em vários pontos. Desta vez, então, informamos que há várias explosões, uma delas acontecendo em Teherã, aparentemente em uma instalação subterrânea, que teria ocorrido então uma explosão forte que pôde ser vista a quilômetros de distância. Mas não é só isso, há outras explosões também. Agora vamos detalhar o que está acontecendo. Obrigado por nos acompanhar ao vivo. Vejam, vamos nos aproximar da primeira área de onde se vê essa explosão. Essa explosão teria ocorrido nesta área da capital, em Teherã, de acordo com o que foi relatado. Pelo que se sabe, essa fumaça, esse fogo, viriam debaixo da terra, ou seja, é uma explosão de uma instalação que estaria subterrânea. Outro ponto que também chama a atenção é esta outra área, onde teria ocorrido em Shiraz. Outra explosão teria acontecido mais ao sul, um pouco mais ao sul lá no Irã. Também é possível observar. É esta? Vamos para a imagem da explosão. Já voltamos ao que foi visto. Esta é a explosão, segundo o que relatam. Teriam sido ouvidos tiros. Também teria sido ouvida uma explosão ao fundo. Isso em uma área montanhosa na cidade de Shiraz, na parte sul do Irã. Já faz vários dias que estão sendo relatadas explosões. Tem dias que não há explosões, tem dias que há várias explosões em um só dia. Na semana passada, teve um dia em que houve 8 explosões diferentes em 8 lugares distintos. Desta vez, foram relatadas em 8 cidades diferentes. Agora, desta vez, é em Shiraz, principalmente na região montanhosa. Mas também começam a aparecer imagens dessa explosão, em que já de vários lados, vários ângulos, foi possível observar como aconteceu essa explosão. Aí vemos, esse seria o início. Essa é a de Teherã. Não é uma província colada à capital, faz parte da província da capital de Teherã, mas essa área se chama Shahriar. Vamos ouvir. Algo está acontecendo lá no Irã, pelo que vocês têm comentado. Bem, isso é curioso porque está perto de áreas residenciais de prédios na periferia, digamos, da capital Teherã. Pelo que se observa, as explosões surpreenderam. Foram sentidas uma série de vibrações antes da explosão, depois veio a explosão. Não está claro se a explosão veio de algum tipo de sabotagem interna, de alguma sabotagem de inteligência de outro país. Não poderíamos pensar em Estados Unidos, Israel, etc. Mas a verdade é que esse tipo de assunto, esse tipo de situação, digamos assim, não é confirmado. Claro, exceto com relatório de inteligência. Em todo caso, às vezes acabam vazando alguns comentários, alguns rumores, digamos assim, mas essa não é a ideia, né? O assunto é o assunto. Então, saber exatamente o que está acontecendo, e menos ainda quando algo já coincide. Em muitas ocasiões, quando você vê que não é uma explosão, uma daquelas de tantos meses que passam e não acontece nada. Não, isso é um período de 2 semanas, 2, 3 semanas, em que têm sido relatadas explosões bem fortes. Não explosões que, bem, acabam acontecendo. Além disso, em áreas militares, desta vez também foi relatado dentro desta zona depósitos de munições e combustível militar que teriam explodido na cidade de Shahriar, província de Teherã. Então, estamos falando sobre como é que munição vai explodir, como é que combustível vai explodir. Evidentemente, isso também não podemos achar que é coincidência, definitivamente não. Então, quem causou isso? Essa é a grande questão. Não. Aqui poderíamos pensar em pessoas dentro do próprio regime, ou seja, há divisões dentro do regime. Uma parte da população que esteja também fazendo algum movimento, jamais de rebelião, né, que também. Isso é uma possibilidade que não pode ser descartada, né? A questão é que nessa área, bom, não comentaram se há feridos, não comentaram se há mortos, simplesmente foi registrado. Essas imagens foram divulgadas por contas de inteligência que comentam sobre o tema, o que também nos faz refletir, ou seja, que venham primeiro por meio da inteligência e não pelas redes iranianas e pelos meios de comunicação iranianos, mas sim que venham pela inteligência.
Primeiro, isso sugere que o tema foi divulgado por alguma inteligência internacional. Isso é o que nos faz pensar que aqui há, então, um movimento que antecede o momento em que vai acontecer ou o momento em que uma guerra vai começar. Há dois meios, o The Times of Israel e o da Axios, que afirmam que informações e fontes internas dos Estados Unidos estão alertando que vem uma guerra para este fim de semana, no máximo em 2 ou 3 semanas. Mas tudo indica que este fim de semana pode ser o conflito. Está tudo colocado aí. Isso, como comentávamos anteriormente, houve um desdobramento. Desde ontem vimos o primeiro grande deslocamento de aviões. Hoje vimos novamente mais informações sobre isso, onde aparecem movimentos de aviões que trazem combustível e os aviões que trazem combustível. Esses aviões-tanque, não, eles não vêm sozinhos. Normalmente vêm acompanhados. E são justamente esses caças F-35, F-16, todo esse tipo de avião. Eles desligam o transponder e vão voando ali, vão voando ali, vão voando ali, ao lado desses aviões-tanque que estão abastecendo eles com combustível. Isso significa que já está tudo colocado na mesa? Curiosamente, também vemos movimentos da Rússia e do Irã, mas vamos falar sobre o que está acontecendo. Funcionários iranianos neste momento, também em privado, estão dando informações diferentes do que dizem publicamente. Em privado estão admitindo que as diferenças com Washington podem ser irreconciliáveis. Vamos, o medo é que já não exista. Não há margem para diplomacia, não há margem para negociar, esse espaço não existe. Publicamente falam de avanços, internamente aceleram planos de defesa, de reorganização militar, fizeram um exercício no próprio Estreito de Hormuz, não é? Fizeram 2 exercícios, na verdade já são 2 aqui, no qual todos os petroleiros ficaram bloqueados por horas e depois a área é liberada. Não. E aí segue em frente. Mas esse é um primeiro sinal. Ao ir para Gilarijan, o chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã garantiu que o Irã não está, segundo eles, buscando a guerra, mas estão prontos, afirmam. Washington já mobilizou 2 porta-aviões, navios de guerra, aviões e submarinos. Bom, de tudo é de tudo. E do que se sabe e do que não se sabe, obviamente só imaginamos, nada mais. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica descentralizou o comando militar para garantir uma resposta, mesmo que a cadeia principal seja atacada. Ou seja, está dada a ordem de que, supondo que sejam atacadas as lideranças, os líderes da Guarda Revolucionária. Cada núcleo, cada setor da Guarda Revolucionária pode estar operando de forma individual, sem precisar receber ordens de cima. Esse foi um dos maiores erros cometidos em guerras anteriores, por exemplo, na Guerra Egito-Israel já faz décadas. Esse foi o problema. Atacaram as bases para os egípcios, não atacaram as lideranças e os soldados não tinham quem lhes desse ordens e não faziam nada. E a guerra acabou rapidíssimo, né? Uma guerra que poderia ter se estendido dessa vez. O que os iranianos estão fazendo está ok. Se algumas lideranças ficarem de fora, ou se de repente as comunicações forem perdidas por meio de guerra eletrônica. Esses militares da Guarda Revolucionária vão poder tomar decisões sem necessariamente ter que receber o comando, a ordem direta dos chefes. Não vamos dizer não. Como você tem estado, José Domingues? Aliás, Eliseu e aí Patri Monsalve, como você tem estado? Muito obrigado por nos acompanhar também, Pátria Brolis. Como você tem estado? Saudações do México, muito bom. Um grande abraço. Como você tem estado, Patrícia? Boa noite para Fidel e todos que estão chegando. Deixem seus comentários e obrigado por acompanhar. Vamos então a vários assuntos importantes. Se vocês derem like, eu não fico bravo, né? Seria ótimo. Muito obrigado por isso, pessoal. Outro assunto também, digamos, de tudo isso que está acontecendo. Ali Khamenei afirmou ontem, basicamente, que eles tinham uma arma, supostamente para poder afundar porta-aviões. Ele disse isso. Vocês imaginam uma decisão desse tipo, tipo dizerem, vão lá e afundem um porta-aviões?
O que viria depois disso aí sim já seria definitivamente o fim dos ayatolás, não é? Enquanto isso, há vários dados, porque não entram em acordo se isso vai ser uma guerra, se não vai ser, se vai ser longa ou curta. Os Estados Unidos mobilizam porta-aviões enquanto o Irã finge negociar seu programa nuclear, pois na verdade não negocia nada. Enquanto continuam as conversas diplomáticas sobre o programa nuclear, admite-se que os iranianos não querem negociar absolutamente nada. Nem uma vírgula, como diriam por aí, não. Nem uma vírgula eles vão tirar do programa nuclear. O deslocamento dos porta-aviões vai continuar. Está muito claro. A próxima fase já não será diplomática. Obrigado. Titra Parsi, vice-presidente executivo do Instituto Kinsey para a Responsabilidade StarCraft, afirma que uma guerra neste momento seria extremamente perigosa na região. Parsi alerta que ambas as partes acreditam que uma guerra curta e intensa poderia fortalecer sua posição na mesa de negociações. Mas essa lógica de escalar para negociar também aumenta o risco de um erro de cálculo. A presença simultânea de forças dos Estados Unidos e do Irã eleva a probabilidade de que ocorram incidentes além do que foi calculado por ambos os países, segundo esse analista. Ele alerta que um confronto direto pode envolver atores regionais e escalar rapidamente um enfrentamento, ultrapassando o limite que se acreditava que teria. Especialistas apontam que o verdadeiro perigo não é a guerra, mas sim a crença de que o conflito vai ficar limitado a um certo espaço, a um certo tempo. Esse seria o erro, segundo eles, de cálculo. Se o cálculo falhar, isso pode se espalhar para outras regiões do mundo. Antes de irmos, só para mudar de assunto, deixem-me comentar que já liberaram no Irã esse cineasta. Vamos ver se conseguimos colocar aqui na tela. É um cineasta iraniano que havia sido detido recentemente, ficou várias semanas na prisão lá no Irã. Ele é o roteirista. Maed Mohammadian foi liberado após pagar uma fiança de mais ou menos 34.500 euros depois de ficar 17 dias detido. Imaginem, ele foi preso após assinar um manifesto que acusa diretamente o líder supremo, Ali Khamenei, de autorizar a repressão violenta contra manifestantes. O documento denunciava assassinato em massa sistemático de cidadãos durante os protestos que estouraram por volta de dezembro, no final de dezembro. Bem, ele já foi libertado depois de pressão internacional, depois de pressão interna, ou seja, vamos lá, Esse projeto que eles fizeram ganhou um Oscar e ficou mundialmente conhecido, então ele era uma figura importante lá no Irã e no mundo do cinema. Não com os outros assuntos, porque tem um pouco de tudo. Em relação à informação, vamos para outros assuntos interessantes. Muito obrigado a todos, estão comentando, vamos para outro assunto. Mestre que tentou Hermosa Milana Schaffer. Bem, isso é parte do que diz Lukashenko. É uma reclamação que ele faz no meio da crise russa, assegurando que essa crise, a crise russa, está gerando efeitos negativos para os bielorrussos, na qual os preços dispararam naquele país. Um tema estranho que Lukashenko se atreva a criticar o que está acontecendo na economia russa. Não é admitir, para começar, que eles estão em uma crise naquele país, pois isso já é algo estranho logo de cara, não é? Isso raramente foi visto, tem acontecido. Hoje houve, aliás, um comentário forte por parte da Ucrânia, em que afirmam que a Bielorrússia está participando cada vez mais a favor da guerra naquele país contra os ucranianos. Vamos ver como está acontecendo, como tem sido. Maria Saúde, Maria Isabel, bom dia.
Está acontecendo basicamente um conflito no qual cada vez mais países estão envolvidos. Essa é parte do comentário. Saudações também para a Pátria, aliás, muito bom como tem estado o Roblox, um grande abraço. Vamos aos detalhes que estão acontecendo. Aliás, algo curioso aconteceu hoje. Não sei se vocês já viram esse vídeo, mas vamos assistir. Podemos colocar aqui. Olhem, é isso, vamos colocar aqui na tela. Prestem atenção no que aconteceu. Isso foi lá em Genebra. Esse grupo de pessoas que está ali é a comitiva russa. De repente, as conversas, as negociações e tudo isso já tinham acabado, né? E de repente, prestem atenção no que acontece. Obrigado. De repente, eles voltam, retornam, a delegação russa volta. E aí nos deixam passar, mas ali eles param os jornalistas. Isso não era esperado. De repente, do nada, eles se viram e voltam com a delegação russa para falar com a delegação ucraniana, em um movimento que dizem ser dramático e surpreendente. Bem antes de irem para o aeroporto, já estavam saindo do hotel, né? O chefe da delegação russa, Mendes e Sky, de repente, do nada, tomam a decisão de voltar e se reúnem a portas fechadas. Sim, uma reunião secreta entre Ucrânia e Rússia. O que aconteceu? O que se passou? E eles vão bem. Pareciam contentes, não pareciam preocupados, ou seja, vamos ter que ver o que a delegação ucraniana diz mais tarde. Mas foi um movimento, uma ruptura, por assim dizer, incomum, não é? Ou seja, realmente estranho. Estranho não ver esse movimento. Enquanto isso, continuam existindo situações complicadas nesta guerra. A Ucrânia teria lançado esse disparo contra uma refinaria, outra refinaria, isso é em UPTA, lá na Rússia, né? E bom, reparem como aí vai o drone. É um drone não tripulado, né? Já ali tinha caído um e aí vai outro, aí nesse momento cai. De acordo com o que foi relatado, bom, essa refinaria foi afetada. Mais uma vez, aí está a fumaça que começa a sair da explosão. Então, uma constante não parou. Enquanto isso, a Ucrânia lançou uma mensagem que, mais cedo ou mais tarde, teria que dizer a verdade. Porque os Estados Unidos, basicamente, têm pedido que se negocie mais a favor da Rússia e não estão levando em conta as condições dos ucranianos. Não, de qualquer forma, isso não é negociação. Nesse caso, não, ou seja, não está havendo uma negociação real. Desse ponto de vista, reparem no que diz Zelensky, que não tinha se animado a comentar ou criticar as negociações que estão acontecendo. Também nos Estados Unidos, né? Mas o presidente Zelensky classificou como injusta a pressão pública exercida por Donald Trump para que a Ucrânia faça concessões à Rússia nas conversas de paz, diz ele. As declarações acontecem após a terceira rodada de negociações tripartidas, realizadas em Genebra, mediadas pelos Estados Unidos, que terminaram pelo menos publicamente ainda sem um resultado. Ou não fica claro exatamente o que aconteceu? Mostrei esses movimentos, mas não está claro o que está acontecendo. Em entrevista, Zelensky advertiu que não pode haver paz se o resultado significar entregar a vitória à Rússia. O segundo dia de conversas durou apenas 2 horas. Embora o retorno não tenha acontecido nesta reunião, na anterior foi de 6 horas. Hoje foi muito curto e depois houve esse retorno. Não se sabe se haverá terceira, provavelmente não. O que a Ucrânia diz é que se nada das condições que pedimos for levado em conta, então é isso. Qual é a negociação? Já ficou demonstrado que há incapacidade de defesa e a defesa pode continuar por um tempo indefinido. Nesse sentido, não é o ideal, mas é o que pode acontecer. Vamos nós juntos, também importantes. Só quero cumprimentar aqui a Paty, ao Liceu, a Glória, a toda a comunidade que está chegando. Muito obrigado por nos acompanhar, por estar aqui conosco. Prestem atenção na próxima imagem, vamos ver se conseguimos observar. É uma imagem, bem, que foi? Não sei se alguém aqui está assistindo às Olimpíadas de Inverno, mas aconteceu uma coisa muito curiosa. De repente, entrou na pista de esqui um Nazgûl. Não, que é um cachorro e é lobo, né? Ou vocês já viram que às vezes tem essas crias que são de cachorro com lobo? Pois é,
entrou um cão-lobo que cruzou a linha de chegada. Os dois olímpicos do nada, assim, entrou muito bonito mesmo, de verdade. Os atletas não tinham mais atenção, pois todos focavam nas câmeras e na chegada das pessoas. Tem uma cena que a produção mandou muito bem ali, pena que não deixam você colocar, mas tem uma cena em que o lobo está correndo assim na neve, né? E ele, pois é, ali estão instaladas as câmeras, os trilhos, os drones, tudo. Então tem uma câmera que vai no mesmo ritmo que o lobo e a câmera assim, onde dá pra ver, né? Impressionante a imagem, tomara que possam ver, está linda. E bom, são dessas coisas curiosas, né? Pois é, realmente interessante. Agora, outro assunto também, o Webscans do México mostra isso em câmera lenta, onde se vê, aí está, olhem, será um bólido ou o que será? O que aconteceu aí? Mas algo brilhante. Passou quase em paralelo, hein? O objeto passou quase em paralelo. O bólido, seja lá o que for, passou quase em paralelo na câmera. Uma estrela cadente, um bólido, algo assim. E aí, o que vocês acham? Por favor, deixem o comentário. Não seria interessante, seguido, não seguido, como o Popocatépetl pode ter uma atividade muito interessante nesse sentido, né? Vamos para outros assuntos, só ouvir o que dizem por aí. Lukashenko, já falamos Lukashenko, agora Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores dos russos, certo? Vamos ouvir o que ele comenta, vamos ver. De um limite que não tem limite e que prejudica de forma direta, concreta e grave os interesses legítimos de todo o povo. E eu acho que isso, por mais banal que pareça, é o culto à personalidade. Quando uma pessoa pensa, acima de tudo, em encher os próprios bolsos às custas de manter essa imagem quase celestial e em conservar o poder para distribuir cargos confortáveis aos seus aliados, organizar certos projetos empresariais clandestinos, ilegítimos e também descansar, viajar para diferentes ilhas. Lá, não sei, para Capstein. Bom, então aí está, comentário polêmico, evidentemente, o que faz, porque a quem se refere a Epstein, se refere a Putin, ou seja, digo evidentemente, se refere a todos esses assuntos. Mas em certo ponto, se você assistir à entrevista, parece como se estivesse, ou seja, encaixaria perfeitamente. Também se estivessem falando de alguns oligarcas russos, não incluindo o próprio Putin. Mas enfim, obviamente, sempre sendo crítico em relação aos Estados Unidos, à Europa, a diferentes líderes ou figuras interessantes. Isso não faz parte das provas que ele apresenta na entrevista. Depois, se quiserem, conversamos em detalhes sobre seus comentários. Esse personagem que de repente desaparece por um tempo e depois volta a ficar muito ativo e retorna aos comentários. Isso também é interessante. Aliás, isso realmente chama a atenção. Aparecem essas imagens da própria Guarda Revolucionária Iraniana, onde mostram esse movimento no Estreito de Hormuz, como se estivessem mostrando que eles têm o controle do Estreito de Hormuz. Até agora eu não vi uma variação no preço do petróleo, mas essa é uma quantidade grande, né? Já começa a ter uma alta, hein? Já começa a ter uma alta do petróleo. Vejam, ainda está dentro do intervalo, mas já está no limite do intervalo máximo, digamos, dos últimos tempos. Olhem, aqui está o preço do petróleo neste momento. E é só hoje o que subiu. Então, se passar dessa linha amarela, já sai da tendência? Agora sim, totalmente. E isso quer dizer que algo está acontecendo nesse assunto. Vamos então para outros assuntos também importantes. Vamos lá. Os Unidos. Estão sendo feitas acusações e divulgando mais dados sobre o teste nuclear que teria sido realizado em 2020. A tensão continua aumentando nesse assunto. Porque, por um lado, os chineses dizem que eles não fizeram nenhum teste. Mas cada vez vão aparecendo mais evidências.
Desta vez, até mesmo com imagens de satélite, tem sido mostrado o que supostamente estaria acontecendo na região. Desta vez, imagens têm mostrado o que supostamente estaria. Ocasião, imagens de satélite. A questão é que isso teria gerado rendimento nuclear. Christopher Yao, subsecretário adjunto dos Estados Unidos para controle de armas, falou no Instituto Hudson, ampliando declarações anteriores feitas em Genebra. Afirmam que a China teria usado uma técnica para amortecer ondas sísmicas e assim dificultar a detecção internacional. Ou seja, eles têm um sistema, isso é muito louco, né? Mas enfim, eles têm uma espécie de sistema de amortecimento, olha só. Por isso, para evitar que o terremoto seja sentido quando detonam uma bomba atômica debaixo da Terra, o sistema se chama desacoplamento. Essa técnica de amortecer as ondas sísmicas e dificultar a detecção internacional disse que China, Estados Unidos e Rússia usaram essa técnica naquela ocasião, pois eles teriam, digamos, feito certos acordos. A China não assina isso, viu? A China não assina o tratado, quem assina são a Rússia e os Estados Unidos. E a ideia era que, bom, o que a China não assina é a questão de quantas armas vai ter. Mas o que supostamente ela concordaria seria não fazer testes nucleares, algo que, supostamente, ela está fazendo sim, segundo Washington, testando armas de baixo rendimento sem ser detectada. Enquanto os Estados Unidos mantêm uma política de zero absoluto, isso gera uma desvantagem estratégica para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos dizem, pelo menos, que não usaram armas, ou não testaram armas desde aproximadamente 1996, se não me engano, né? Mas desde os anos 90, não é? Por aí o Tratado New START, aliás, que é outro tratado também, expirou em 5 de fevereiro. Então, agora não há tratados, ou seja, não há nada agora que limite os países de terem armas atômicas, pelo menos essas potências, não é? O porta-voz da China já reagiu. Lin Yan afirmou que a China mantém seu arsenal no nível mínimo necessário e não participa das negociações, enquanto os Estados Unidos e a Rússia tiverem. Ou seja, que eles nem sejam levados em conta, porque, veja, a Rússia tem cerca de 5.000 armas atômicas, os Estados Unidos têm outras milhares a mais. Ou seja, eles têm um monte, né? Nós não chegamos nem a 1.000, dizem os chineses. Não, porque iríamos assinar algo se estamos muito abaixo de vocês dois? Só para dizer assim? Através desse Peskov, que é o porta-voz russo, não é? Ele diz o seguinte: afirmam que nem a Rússia nem a China realizaram testes nucleares. E que, bom, que isso não é verdade, que isso não é uma realidade, dizem eles. O PAN. O Pentágono estima que a China já superou as 600 ogivas e que pode chegar a 1.000 ogivas nucleares em 4 anos. 2030, né? O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais indica que as imagens de satélite não confirmam. Ou seja, não se pode descartar, mas ainda não se pode confirmar. Pelo menos é o que diz esse centro, esse instituto, obrigado. Enquanto estão buscando novos equilíbrios, há esse tipo de desafio constante, não é? Vamos a outros assuntos importantes e interessantes. Obrigado por assistir a este vídeo. Vejam só, Marco Rubio, e aqui já tínhamos comentado com vocês, mas ainda não era possível confirmar. Agora já pode ser confirmado, pelo menos é o que faz a agência de notícias F, que confirma então esse suposto não diálogo que existe entre Marco Rubio e o neto de Raul Castro. Vejam só, ou seja, pelo que se sabe,
Não houve contatos secretos entre o Departamento de Estado dos Estados Unidos e o regime cubano. Marco Rubio estaria mantendo conversas discretas com o neto de Raul Castro. Enquanto os Estados Unidos intensificam a pressão sobre Cuba, o secretário dos Estados Unidos mantém conversas secretas com Raul Guillermo Rodrigues Castro, neto do ex-mandatário cubano. A informação foi revelada por diversos meios de comunicação, incluindo o Axios. Rodrigues Castro é neto de Raul Castro e, segundo o relatório, atualmente é o cuidador. Ele é uma figura-chave dentro do círculo mais próximo do poder em Havana. As conversas estariam ocorrendo à margem dos canais oficiais do governo cubano, o que sugere uma estratégia paralela de Washington para influenciar diretamente o núcleo real das decisões da ilha. A administração de Donald Trump afirma: está considerando, então, fazer uma negociação de saída do regime, mas isso ainda não está claro. Obrigado. Esclarecem que não são negociações para chegar a um acordo, mas sim discussões sobre o futuro. O que se insinua aqui, pelo menos nesses meios, é que está sendo considerado uma transição política. Obrigado. É preciso lembrar que o secretário de Estado, Marco Rubio, é de origem cubana, seus pais são cubanos. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas seus pais são cubanos. As conversas teriam sido descritas como surpreendentemente amistosas, ou seja, supostamente o Departamento de Estado e o regime cubano conversam como se fossem grandes amigos. E surpreendentemente, dentro dessas conversas foi visto um bem aparente, boa vontade. Digamos que é um detalhe que poderia indicar que há uma mudança de tom, pelo menos internamente, e por baixo dos panos há um tom mais de diálogo. Agora, o bloqueio energético está atingindo a ilha com muita força. Neste momento, e isso também, é um tema que exerce uma pressão máxima sobre o regime. Agora eu não imagino que eles vão querer chegar a uma negociação. A posição oficial dos Estados Unidos é que o regime tem que sair. Essa é a posição oficial de Donald Trump e de Marco Robbins. Mas aqui embaixo estão falando de um diálogo, de uma transição. Isso pode durar um bom tempo, não muito, mais ou menos como se supõe que está acontecendo lá na Venezuela. Vamos para os comentários. Como no estado de Liceu. Odília, como está o estado? Saudações, Marisol, tudo bem? Como você tem estado? Muito boa noite, olá, um grande abraço para toda a comunidade que está chegando. Liceu Odil, já cumprimentei. Mercedes, como está? Saúde, obrigado. Aliás, a todos os membros do canal, muito obrigado por esse apoio, obrigado por estarem aqui conosco, por curtirem, por compartilharem, muito obrigado por isso. Quando terminar essa live, automaticamente vamos para outro tema, para outra live, caso queiram nos acompanhar. Então, preparem o café, porque ainda temos outro tema já preparado. Vamos passar automaticamente para a próxima live. Conversamos um pouco e à noite retomamos a conversa. E espero vocês no próximo relatório. Vamos conversar sobre o que está acontecendo nessa situação. Tanto do que acontece em parte do Irã, que agora está havendo um movimento entre a Rússia e o Irã. Isso está muito louco e a gente não conversou sobre isso. E também o grande deslocamento que os Estados Unidos estão fazendo de aviões. E tudo isso a gente vai ver agora um pouco mais em detalhes, porque tem vários outros assuntos que ainda estão pendentes. Ele diz: Dorian, como você tem estado? Saudações, Dorian, o que conta? Como você tem passado? Obrigado por nos acompanhar, saudações à Bélgica. É impressionante o que ocorre entre Bélgica e Ruesco, e entre Bélgica e Donald Trump. Você tem acompanhado? Podemos conversar sobre isso à noite. Entre o governo belga e o americano. Por aí fizeram uma comparação do Donald Trump com aquele personagem do bigodinho alemão, vocês já sabem quem é. Fizeram uma comparação do Trump com ele. Agora a gente conversa, à noite a gente conversa sobre isso para analisar e tudo mais, para ver quais são as reações dos Estados Unidos e tudo isso,
Com certeza já deve ter reações, né? Saudações, Ruesco e Eliseu, disse ele. Eles precisam se atualizar na técnica econômica, comércio e apoiar países desenvolvidos. Saudações, Eliseu, como você tem estado? Eles têm que se esforçar bastante, né? Quem mais está aqui? Vamos ver se falta cumprimentar alguém. Saudações, Garcia, como tem estado? Muito bom. Zibarra diz, não trabalho hoje, então vou continuar. Excelente. Isapá, então você está mesmo nos acompanhando. Obrigado, Odília Guzmán. Um grande abraço para toda a comunidade e obrigado por estarem aqui conosco. Então é assim que está a situação, né? Entre as explosões lá no Irã e os exercícios que estão por vir, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre os exercícios militares que estão prestes a acontecer por lá. Bom, então vamos lá, vamos para o próximo assunto, né? Vamos para a próxima informação. Verônica, como você tem estado, Pepe? Na Bolívia, o carnaval foi comemorado de forma muito bonita, especialmente na cidade de Oruro. Ah, daqui a pouco a gente procura para ver que imagens encontramos por aí. Muito obrigado, Verônica. Um grande abraço para toda a comunidade e até mais. Bom, então nem vou me despedir porque já vamos para a próxima transmissão ao vivo, não vamos com esse tema, ele disse. Não, nada a ver. Aquele era bélico e pronto e inteligente. Mas Trump, como ele diz, bom ponto, daqui a pouco a gente vê. Eu não vi muito bem como está toda a questão da Bélgica, daqui a pouco eu vejo direito. Qual foi a comparação feita com esse personagem? Mas sim, né? Nesse sentido, o outro era muito organizado e muito bélico, e esse é diferente, não é? Na verdade, meio desorganizado, né? Bom, então, bom ponto. Saudações, Mercedes, a todos. Nos vemos em mais um momento. Aí vamos, Pepe.